E finalizamos o item 7 da primeira parte com o Reiju de cura. Eu tenho batido nessa tecla que muita gente está no gemo, que sem saúde você não faz nada, você não trabalha, não viaja, não se casa, não estuda, né? A saúde é o nosso maior patrimônio. Então, nesse momento, dia 21 de janeiro do ano de 2026, às 19 horas e 55 minutos, com 87 participantes online, nós vamos dar início à segunda parte da nossa reunião com a leitura do poema de número 111, Pinheiro, que está à página 472 do livro Reiki como Filosofia de Vida. Então, está aqui o livro, o meu sempre rabiscado, né? Marcado. Então, vamos ler. Análise do poema 111, Pinheiro. Aquele pinheiro que, com paciência, observem que ele fala da paciência, cresceu entre a neve e a tempestade. O pinheiro aqui somos nós, tá? São vocês. E essa neve e tempestade são os obstáculos, os problemas, as dificuldades. Me parece o mais valioso. Tá? Aqui, mais uma vez, o imperador Meiji faz uso do pinheiro, título do poema para representar metaforicamente o ser humano. Ou seja, o pinheiro somos nós. Uma pessoa já adulta, porque ele cresceu, então não é criança. Tem poema que fala sobre criança, né? E também não é uma pessoa muito idosa, tá? Tem poemas que falam sobre as pessoas mais idosas. É uma pessoa adulta, cresceu, tá? É uma pessoa já adulta em função da utilização do termo cresceu. Podemos dividir o corpo do poema em 4 trechos. O primeiro, aquele pinheiro, aparece com o significado de aquela pessoa. O segundo, que com paciência cresceu, se apresenta com o significado que suportou e se desenvolveu com resignação. O terceiro, entre a neve e a tempestade, vem com o significado de enfrentando diferentes dificuldades que se apresentaram em sua vida. E o último me parece o mais valioso, com o significado que, em minha opinião, na opinião do imperador, é quem tem mais capacidade, atributos e merecimentos. A dificuldade é um severo instrutor. A mensagem implícita no poema é que nada nos engrandece mais do que o sofrimento. O ser humano ele cresce pelo plano A e B, não tem C. O plano A de amor, né? E o B, que em geral o ser humano não vai pelo amor, ele vai pela dor. Aí ele evolui. Ele evolui. Não tem plano C. Ou você evolui pelo amor, ou você vai pela dor. São as dificuldades que revelam as pessoas. Agora, por que Mikao Sui selecionou esse poema? O mestre Mikao Sui sabia que aprendemos e crescemos pelo amor ou pela dor. Infelizmente, o caminho da dor aparece com maior frequência. O mestre Usui seguramente tinha elevada maturidade espiritual em função de todo o sofrimento de sua vida. Ah, mas ele sofreu? Sofreu. Tem documentos que falam sobre isso. O sofrimento é um grande remédio para acordar o espírito. Vale, mais uma vez, lembrar parte da informação talhada na pedra do seu memorial em Tóquio. Então, quem já foi para o Japão comigo, várias pessoas aqui já estiveram lá. Elizabeth Elin já foi 3 vezes comigo ao Japão, outros foram também 3 vezes.
duas vezes, outros foram uma vez, e foram lá e conheceram o memorial. Nós recebemos isso aqui em 1998, das mãos do Sensei Aoki e do Doi Hiroshi. Aí fizemos a tradução juramentada. E está lá escrito naquela pedra, onde estão as cinzas da cremação de Mikao Sui. O senhor Uzui nasceu no dia 15 de agosto de 1865. Educou-se em meio, aí eu botei em caixa alta, tá? Dificuldades de sua infância. Por isso que ele se fortaleceu. Estudou com afinco e bastante esforço. Suas habilidades sempre foram muito superiores às de seus amigos. Depois de crescido, olha o Pinheiro crescido, foi para a Europa e Estados Unidos da América. E também estudou na China. Quer dizer, ele estudou com dificuldade e ele continuou estudando. Apesar de seu talento, nem sempre foi bem sucedido na vida. Ou seja, ele teve muitos problemas. Embora compelido a levar uma vida infeliz e pobre, teve muita dificuldade. Nós já fomos várias vezes na cidadezinha onde ele nasceu e se espiritualizou no templo, no Amataka. A miúde tinha que redobrar esforços para fortalecer corpo e mente sem esmorecer, antes aí eu botei em caixa alta de novo, dificuldades. Então, Mikao Sui passou uma vida tendo problemas, obstáculos, dificuldades, que geraram sofrimento nele, tá? E dor, né? Aí segue uma citação que nos remete ao poema. Alfred de Musset disse: o homem é um aprendiz, a dor é a sua mestra. Então, lemos. E agora nós vamos para o próximo item, pessoal, que é a explicação da mensagem espiritual do poema de número 111, tá? Fizemos a leitura. E aí eu começo, como temos duas pessoas que ingressaram hoje, com aquela introdução, uma citação que eu adoro. Eu uso isso, e usei muito na minha vida. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Eu tive um probleminha de saúde que minha mãe teve, meu avô era genético, um sangramento. Você me levou no médico recém-formado? Você me levou no melhor médico aqui da cidade, né? Tanto é que tinha que esperar um mês para ele ter vaga para atender, né? Como é que era o nome dele? Eugênio, né? Então, se você vai operar o coração, você não vai pegar um recém-formado. Vamos ter fé, nunca operei ninguém vivo, só defunto, vamos acreditar que vai dar certo. Você vai deixar um recém-formado que não abrir seu peito, operar seu coração, né? Então, se você quiser estudar tarô, você não vai procurar uma pessoa que leu 2, 3 livros e começou a jogar. Você vai procurar quem? Rita de Carli, né? Eu conheci Rita, ela já era pesquisadora e já jogava tarô, mais de 30 anos. Conheci ela em 1994. Nos casamos em 95. Olha o que Isaac Newton falou. Se vi mais longe, olha a humildade dele. Foi por estar sobre ombros de gigantes. Ele venceu na vida, né? Isaac Newton, o ano que vem vai fazer 300 anos que ele morreu, né? Foi uma figura-chave da revolução científica. Aí vem uma citação minha: a ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão. Eu tive essa preocupação e poucas pessoas tiveram. Tá? Ricardo Garé, Ricardo Monese e outros, né? Da gente trilhar também o caminho da ciência. Por isso que o Reiki entrou no SUS e dentro das universidades. E agora está em universidade. Hoje, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro anunciou oficialmente o segundo congresso. Porque o primeiro congresso foi Quem se inscrever agora tem desconto, hein?
Fica praticamente metade do preço do que quem se inscreveu em cima da hora. Então, tem certificado assinado pelo pró-reitor. Depois eu te passo, tá? Se quiserem, eu boto no grupo depois, tá? Vou pedir ao Wellington, eu acho que o Wellington está aqui, que tem muita gente. O Wellington eu sei que está. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui da universidade hoje. Que é a Renata. Acho que o Wellington Mari está aqui. E a doutora Andressa não está, tá? Então, vou pedir ao Wellington, depois, quando eu abrir o grupo, no finalzinho, colocar o preço, que a Gisela acabou de me perguntar aqui. Aí a data também, Wellington, tá? Aquelas imagens. Aí a imagem que me foi presenteada pelo Lobão, que fala sobre a dualidade, né? Vocês vão ver Buda, né? Somos luz e escuridão. Quem não compreende a sua dualidade desconhece a si mesmo. Nós temos um lado positivo e negativo dentro de nós. Temos um ego, né, que a gente tem que trabalhar. Aí trago o primeiro gigante para vocês, que foi reitor de uma universidade em Tóquio durante 20 anos, Escola Normal Superior de Tóquio. Morreu em 1938, ele fundou o judô. Ele recebeu muitas honrarias e condecorações do imperador, que foi Jigoro Kano. Olha o que ele fala: a dualidade é a condição da vida. Sem opostos nem contrastes, a vida não é vida. Tá? E trago o Vitor Hugo, que foi um grande poeta. Faz 140 anos que ele faleceu. E ele disse o seguinte: foi um grande escritor, romancista, né, e artista, dramaturgo. Ele diz que, graças à sombra, apreciamos a luz, porque se houvesse só luz, você não ia dar valor à luz. Se todo mundo fosse honesto, não haveria virtude nenhuma em ser honesto. Então, tem que ter desonesto, para que a gente dê valor à honestidade. E aí, Vitor Hugo diz: graças ao vício, admiramos a luz. Aí tem uma citação minha, que o que é mais elevado não pode existir sem o que é menos elevado. Um não existe sem o outro. Agora eu rapidamente botei para vocês, vou ler novamente o poema. Só o poema, tá? Poema 111, Pinheiro. Aquele pinheiro que com paciência cresceu entre a neve e a tempestade me parece o mais valioso. Tá? É uma mensagem positiva, mas a gente assumiu o compromisso de ver o lado negativo do poema. Tá? Então, a neve e a tempestade é o quê? São dificuldades, são problemas, são adversidades, são obstáculos, inconstância. E aí, se a pessoa não passa por isso, ela se enfraquece. O lado negativo do poema é o enfraquecimento. Aí eu fiz esse poema pensando, inclusive, na Cláudia Delfava, que está me escutando, o momento que ela está passando, né? Ela só vai poder dirigir daqui. Ela foi dirigindo para a universidade. Ela só vai poder dirigir daqui a 6 meses. Facelou a cabeça do número dela. E dor, né? Ela vai sair muito fortalecida disso. Ela já é forte, ela vai sair mais forte ainda. Fez o caminho de Santiago, não caiu. Aí foi cair no jardim da casa dela. Então, a mensagem negativa, que são as dificuldades, tá? São os problemas, os obstáculos, a adversidade, que é a neve e a tempestade. E o enfraquecimento é quem tem excesso de proteção. Tá? Eu sou engenheiro agrônomo. O Wellington está me ouvindo, ele é agrônomo. Você tem um mamoeiro. Minha mãe acabou de plantar um mamoeiro. Aí eu recomendei que ela botasse um de minhoca, que ela adubasse. Ela está toda feliz com o mamoeiro. Aí, o mamão, ele produz. Aí você bota um pouquinho de adubo, ele produz mais. Bota mais um pouquinho de adubo e produz mais ainda. Aí você bota mais um pouquinho de adubo, você mata o mamoeiro.
E esse é o erro que muitos pais, avós fazem, a gente querer proteger demais. Você não pode querer carregar a cruz do filho, você tem que ajudar ele a levantar, mas não a carregar. Porque o excesso de proteção enfraquece a pessoa, o excesso de adubo. Então, as pessoas, elas precisam passar um perrengue. Você fica de olho, que tem um poema que a gente já estudou, Gisela, que quando corre o risco de quebrar o galho do pinheiro novo, o teu filho tem risco dele suicidar, sucumbir, entendeu? Entrar numa depressão, aí você vai e socorre. Mas socorre e larga. Se você ficar socorrendo, tem poema que a gente já falou sobre isso. E qual a mensagem positiva? É a resiliência. Você está cheio de problema e você sair fortalecido daquilo. É ter paciência, porque o poema fala da paciência. Ter perseverança, de não desistir. Resistência diante das adversidades, não morrer. Aí acaba, né? Se você morrer. Capacidade de suportar dificuldades sem desistir, que senão acaba. Uma coisa só termina se você desiste. Enquanto você está ali perseverando, graças a Deus, Rita e eu, a gente já passou por fases duras, mas a gente nunca perdeu a fé. E a gente sempre se esteve unido. E eu falava, nós vamos vencer. Um dia eu te conto, Gisela, alguns problemas que nós tivemos, que eu falava, nós vamos vencer, e vencemos, sabe? E aí a gente sai fortalecido. Então, nós vamos começar com a parte negativa, tá? Que é a impaciência, a inconstância, as dificuldades, os problemas, a adversidade, obstáculos, o enfraquecimento. Então, a gente está na parte negativa ainda fora do reiki. E a gente começa pela Bíblia, eu trago para vocês João 16, 33. Jesus falou isso. No mundo terei aflições. Ou seja, você vai ter problema. Ou é de saúde, é de família, é de relacionamento, é de dinheiro. Jesus falou isso. No mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo. Esse bom ânimo é não desistir, não perder a fé. Que é o princípio, né? Shinpai Suná, não se preocupe, que é confie, tenha fé. Hoje o mestre de Reiki, João Magalhães, meu amigo, escritor, grande escritor, confirmou a presença pessoal, né? Você vai comigo no meu carro para dar um abraço no João, tá? Ele fez uma adaptação que é muito boa, não é original, né? Esse princípio, não se preocupe, a gente usa em japonês, ele fala confie. E esse eu uso, essa vertente portuguesa, sabe? É uma adaptação que ele fez. Eu gostei, tá? Então, ele vai estar presente no próximo congresso. Então, Jesus falou para você confiar, não perder a fé. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Saindo da Bíblia, a gente vai para a ciência. Olha o que Albert Einstein falou: no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Eu vou compartilhar com vocês uma só. Depois, para você que está sempre aqui, eu vou contando mais. Mas em março do ano de 2020, tivemos que fechar um instituto, 2 salas em Copacabana, uma em São Paulo. Eram 3 aluguéis, 3 condomínios, 3 contas de luz, 3 IPTU, internet nas 2 unidades, 2 funcionárias contratadas com carteira assinada, com salário acima da média, e ficamos sem renda. Eu ensinava os alunos a sintonizar e lecionar online, mas eu queria abraçar, eu queria olhar no Taurino, né? Formado na Rural, numa época que não tinha internet. Taurino ele mantém, ele é difícil de mudar. É. E aí tivemos que fechar, e eu fui escoteiro do mar, na Ilha do Governador, né?
E eu aprendi no escotismo, os militares também, que ninguém fica para trás. Eu falei para a Rita, nós não vamos demitir nossos funcionários. Eram 3 com carteira assinada pela empresa. E ela apavorada, porque ela trabalhou em banco, eu conheci ela dentro de um banco, fazendo conta. Eu nunca vi ela tão nervosa. Mas como é que nós vamos pagar? Aí eu falava, não, o Einstein ele falou que é na dificuldade que nós vamos encontrar a oportunidade. Aí ela olhou para mim assim, você não acredita no Einstein? Olha o que Jesus falou. Mas vamos encontrar. E cadê essa oportunidade? Ah, não sei. Eu não sabia. Só que eu medito, eu tenho psicofonia, psicografia. Comecei a conversar com os mentores, né? E veio que eu tinha que começar a ensinar online. E se eu não tivesse começado, nós não teríamos o Gemo. Olha a oportunidade. Falando para 11 países. De vez em quando eu socorro alguém online, atendo alguém que está passando por alguma fase. A pessoa está longe, aí eu atendo a pessoa em outro país, graças à dificuldade que nós passamos na pandemia. Ainda escrevi 2 livros, vou pedir a Rita para vir aqui para mostrar para vocês a capa do livro, que é o Reiki Johnny DeCarli Responde, com 320 páginas, sem uma foto, só de nível 1, para vocês verem como é rico. E o Karuna, que gerou uma oportunidade da gente ensinar o Karuna sem pagar royalty, que até então a gente pagava royalty. E deixei mais um alinhavado. Olha aqui, um livro de nível 1, não tem uma foto. Eu estava com todo o tempo do mundo, de pijama. Rita não deixava eu sair de casa, que eu sou idoso e gordinho. Era grupo de risco, né? E o livro do Karuna. Karuna Universal. Escrevi 2 livros, deixei um preparado para quando eu inaugurar aqui um instituto. Eu estou melhorando ele, né? Por isso que eu ando muito ocupado, muito sobrecarregado. Aí eu sempre fui faixa marrom de karatê, eu achei que nunca chegaria na faixa preta. Aí eu comecei a engordar, escrevendo, não saía nem para fazer uma caminhada, não tinha o cachorrinho ainda, o Lumen, para passear. Falei, vou treinar karatê. Entrei no YouTube, contato com o Japão, professores japoneses. Eu treinei tanto karatê, 4 horas por dia, que no final da pandemia eu estava habilitado para ser faixa preta, pedi o exame, banca examinador e fui promovido para faixa preta. De tanto que eu treinei. Escrevi livros, criamos o grupo de estudos Mikao Sui, comecei a ensinar online, dei cursos online. Então, pessoal, estou dando para vocês um exemplo do Einstein. Na dificuldade, está com problema? Deus fecha uma porta e abre uma janela. Você está com um problemão? Vai procurar a janela aberta. Tem outras que eu vou contando para você depois, Gisele. E quem vier comer pizza comigo aqui em casa, eu vou contando também. Aí eu trago para vocês Vitor Hugo, morreu. Já falei dele hoje, esse grande poeta que nasceu e morreu na França. E ele diz o seguinte: a adversidade revela o gênio. A pessoa que é um gênio, ele tem que ter problema. Se Mikao Sui não tivesse tido muita dificuldade, ele não teria descoberto o reiki. Então, a adversidade revela o gênio. A prosperidade o esconde. A pessoa que recebe muita ajuda do pai, da mãe, dos avós, do governo, ela fica assim naquela área de conforto. Ela acomoda, ela não reage, ela não produz, sabe? Aí eu trago para vocês uma citação minha. É preciso estar preparado. Eu que escrevi isso. Isso está no site Cadê Frases, da internet. É preciso estar preparado, pois todos, eu e vocês, e todos nós aqui, 84 pessoas agora. A Gisela está aqui, não está conectada, né? E às vezes tem casos de pessoas que assistem juntos. Um entra e assiste com o outro.
A gente está com mais de 100 pessoas, né? São os casais. É preciso estar preparado, pois todos, eu e vocês, estão sujeitos a diferentes tipos de problema. É saúde, é família, é relacionamento, é problema financeiro, de trabalho. Agora eu vou pegar o lado ruim do poema. Todo poema tem um lado negativo. E jogar dentro do reiki. Aí a gente vai agora para a Bíblia. Estamos agora dentro do reiki. Aí eu trago Provérbios, tá? Boa parte é atribuída a Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel. Os provérbios servem para a gente entender a sabedoria e o caminho da vida de forma mais clara, mais objetiva. Eu trago Provérbios 24, 16. Porque 7 vezes cai o justo. O justo é aquela pessoa que tem fé, que não desiste e se levanta. Ele levanta, sacode a poeira e continua. Ele cai 7 vezes, inclusive. A Bíblia fala muito do número 7, tá? 7 trombetas, 7 castiçais, perdoar 70 vezes 7. Entendeu? Então, porque 7 vezes cai o justo, quer dizer, ele cai, 7 é a energia do universo, ele cai muito mais de 7, né? Para não falar 8, 9, 15, 7 é muitas vezes. E se levanta. Aí vamos agora para a ciência. Trago para vocês Albert Einstein, né? Ele desenvolveu a teoria da relatividade, um dos pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica. Nasceu na Alemanha, morreu nos Estados Unidos em 1955. Olha o que ele diz. Na adversidade, na hora dos problemas, encontramos a oportunidade de crescimento. E esse crescimento pode ser espiritual, que ele era muito espiritualizado. Não é só dar aula online. Na adversidade, encontramos a oportunidade de crescimento. Esse crescimento pode ser financeiro, profissional, mas ele pode ser espiritual. Por isso que eu trouxe para dentro do reiki. E aí trago já falei dele uma vez, tá? O primeiro gigante, que foi Albert Camus, que nasceu na Argélia, morreu na França em 1960. Foi um grande escritor, um filósofo. Nasceu na Argélia, morreu na França, tá? Ele diz o seguinte, esse filósofo: no meio do inverno, quer dizer, da dificuldade, aprendi que havia dentro de mim um verão invencível. Bonito, né? Bonito. Um poeta, né? Um filósofo. Aí eu trago 2 citações minhas, já dentro do reiki. Não seja impaciente com o universo. As pessoas querem curar o outro rapidamente com o reiki. O universo ele tem uma velocidade, né? Você não pode ser impaciente, querer tirar o bebê do útero materno antes de 9 meses, colher o abacate verde, você tem que esperar ele amadurecer, a goiaba, a manga, né? Então, não seja impaciente com o universo. Falando em manga aqui, quem for presencialmente vai tomar o melhor suco de manga que eu tomei na minha vida, que o Wellington prepara. Ele vai pessoalmente, colhe as mangas, seleciona e prepara com a esposa dele. O melhor suco que todo mundo elogiou. Se participar do congresso online, não tem o suco de manga do Wellington que está me ouvindo. Ele e a esposa, a Ju, né, que fizeram. Aí outra citação minha, tá? O Wellington está dizendo que não vai ser época, porque a gente resolveu fazer no... Ele está escrevendo aqui. A gente resolveu fazer no inverno. Estava muito quente a universidade. Tá bom, Wellington. Vamos ver um outro suco, né? Vamos fazer um outro suco. A gente pensa um plano B. Geralmente os problemas são passageiros. Pode ser os germinados, os brotos, né? Alguma coisa. Geralmente os problemas são passageiros, mas desistir os tornaria definitivos. Olha,
Essa citação aqui, ela me remeteu a Cláudia Delfava, que me escuta, porque ela nunca desistiu de nada, ela é uma pós-doutora. Fez a graduação em médica veterinária, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, passou em todos esses concursos, fez um concurso, é cientista lá em São Paulo, e no último dia da caminhada, o pé dela estava todo em carne viva. Ela já estava de Havaiana. Ela falou: eu vou parar. Falei: quantas vezes? Ela é um pouquinho mais nova, ela tem a tua idade, mais ou menos. Quantas vezes você desistiu? Nunca. Então você não vai desistir. Ah, mas nós vamos atrasar, não tem problema. Ah, eu vou ter que ir muito lento, eu vou do seu lado. A gente chega à meia-noite, mas a gente chega. Você nunca desistiu, vai desistir agora? Rita e eu nunca desistimos. Entendeu? Porque aí acaba, né? Então, geralmente os problemas são passageiros. Minha avó, minha mãe está me escutando, ela falava "hay que passar", ou todo passa. Ela falava em espanhol, mas era holandesa, né? Mas desistir os tornaria definitivos. Agora vamos pegar o poema e vamos jogar ele para dentro do lado positivo, para a gente sair numa energia boa, né? Desconectar. Então, fora do reiki primeiro. Então vamos para a Bíblia. Coríntios é como é conhecida a primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, na Grécia. Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes. Está cheio de problema, mas você está firme ali, constante. Você não desistiu, continua lutando. Ah, vai tomar remédio tarja preta, entendeu? Que está cheio de problema. Aí você vai ficar grogue, entendeu? Você não vai vencer. Você tem que usar o reiki, né? As ferramentas, os florais e outras ferramentas. Meditação, oração, tá? Você tem que ser constante. Está cheio de problema e continua lutando. Continua trabalhando. Tá? Esses problemas é o que o poema fala, né? Que é a neve e a tempestade. Agora vamos para os cientistas, né? Eu trago para vocês Nietzsche, que nasceu e morreu na Alemanha em 1900, faz 125 anos. Foi um grande poeta, foi um escritor, né, na área de filosofia, um cientista na área de filosofia, na área da religião, mas foi um poeta, e eu gosto dos poetas porque eles vêm já nasce conectado com Deus. Olha o que Nietzsche falou. O que não me mata, aí morreu, acabou. Desencarnou. Como é que eu vou inaugurar um instituto desencarnado? Entendeu? Então, o que não me mata me fortalece. Esse é o máximo de Nietzsche, né? Você está passando por problemas, você não desista que você vai sair mais forte, inclusive espiritualmente. Aí o primeiro cientista gigante que eu trago aqui no lado positivo é Victor Hugo, já falei dele, ele era um grande poeta. Ele diz assim: mesmo a noite mais escura, aquele monte de problema, cheio de problema, terminará com o nascer do sol. Rita tinha uma madrinha, minha sogra está me ouvindo, mãe Tita, era a madrinha Tuca, que falava em português, minha avó falava, tudo passa. A madrinha Tuca falava. Tá? E minha avó falava que hay que passar, todo passa. Então, vai. Você está numa noite escura, cheio de problema, tá? Terminará com o sol vai nascer. Aí eu trago citações minhas. Tenha paciência, porque o poema começa falando do pinheiro que com paciência suportou. Tenha paciência. Dedicação e paciência são poder. Dedicação é não desistir, né? Com paciência. Isso está no site do Pensador. Agora, eu escrevi essa semana que eu estou meio inspirado, acho que eu estou escrevendo mais um livro, tá? Olha o que eu escrevi. O verdadeiro valor surge da paciência e da perseverança, fortalecidas pelas dificuldades. Tá com dificuldade, vai fortalecer, enfrentadas ao longo do caminho. O verdadeiro valor surge da paciência
e da perseverança fortalecido pelas dificuldades enfrentadas ao longo do caminho. Isso eu escrevi essa semana. Uma coisa que eu escrevi faz tempo. Tem livros meus que vão fazer 30 anos. Nada substitui a persistência para se alcançar o êxito. Está cheio de problema? Seja persistente, siga lutando. As dificuldades são naturais, resolvem-se conforme se caminha. Outra coisa que eu escrevi essa semana: o valor real é forjado na perseverança silenciosa diante das adversidades. Tá? Eu não sei de onde eu tiro essas ideias. Na verdade, todo mundo sabe, né? Está aqui escrito, né? Na capa do livro, que o livro foi escrito através de dons metafísicos, né? Bom, agora vamos pegar o lado positivo do poema e jogar ele dentro do reiki. Começo aqui com Tiago, né? Ele é mencionado 2 vezes nos evangelhos, em Mateus e Marcos, que eram 2 dos 4 apóstolos, né? Ele é citado em Mateus 13:55 e Marcos 6:3, tá? Ele é um dos irmãos consanguíneos de Jesus. Só que ele somente se tornou seguidor quando Jesus estava vivo. Ele criticava. Após a ressurreição. E aí ele começou a pregar o cristianismo, escrever. E Tiago 1:12, bem-aventurado o homem que suporta a provação, a pessoa que segura a onda, que suportou, passou por problemas. Estou citando aí a Cláudia Del Fava, hoje comecei falando do nosso amigo Rafael Grisolia, que também teve provações, e você teve também, a sua mãe, né? E Rita e eu também, sabe? Então, bem-aventurados, porque vai sair fortalecido. Aí eu trago para vocês um cientista, que é Charles Darwin, né? Morreu no Reino Unido em 1882, era cientista, era. Ele que propôs a teoria da evolução biológica por seleção natural. Olha o que Charles Darwin falou. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, que é a resiliência, que o poema fala. Está o pinheiro lá no meio da tempestade e ele se adaptou àquelas condições adversas, àqueles problemas. Olha o que Charles Darwin foi falar. E trago um gigante para vocês, tá? Que foi Sêneca. Nasceu na Espanha, morreu em Roma, né? No ano de 65 depois de Cristo, quer dizer, faz quase 2.000 anos, né? Obrigaram ele a cortar os pulsos, né? Foi um grande estadista, um filósofo. Aí Sêneca falou o seguinte: a paciência é o maior remédio para todos os males. Ser resiliente, resignado, está passando por problemas, tenha paciência, que vai passar. É o que a gente está aprendendo aqui. Sêneca. Aí trago citações minhas, tá? Uma está no site do Pensador, 2 no Pensador, uma eu escrevi essa semana. Site do Pensador. Aprendemos e crescemos pelo amor ou pela adversidade. A dificuldade é um implacável professor. Depois, muita gente deve suas glórias aos problemas, que é o meu caso, de Rita, né? Muita gente deve suas glórias aos problemas, contrariedades e obstáculos que tiveram que contornar ao longo de suas vidas. Eu dei um exemplo para vocês, mas tenho vários outros. E agora eu escrevi outra, isso aqui eu escrevi essa semana. Estou dentro do reiki, o lado positivo. O verdadeiro valor é construído com paciência, perseverança e resistência diante das adversidades. Assim como o pinheiro, que cresce firme, mesmo entre a neve e a tempestade,
as qualidades mais preciosas do ser humano nascem da capacidade de suportar dificuldades sem desistir, amadurecendo silenciosamente ao longo do tempo. Se você começar a reclamar, você vai atrair o que você reclama. Você tem que agradecer. Então, amadurecendo silenciosamente. Eu fiquei de trazer para vocês um documento. Esse documento eu li no livro, tá? O senhor Usui nasceu, está lá no memorial, na pedra onde estão as cinzas de Mikao Usui. O senhor Usui nasceu no dia 15 de agosto de 1865, educou-se em meio às dificuldades de sua infância, quer dizer, e estudou com afinco e bastante esforço. Quer dizer, ele foi perseverante, bastante esforço, mas ele teve dificuldade. Aí fala que ele estudou nos Estados Unidos, que foi para a Europa, que foi para a China, e aí lá, no finalzinho, embora compelido a levar uma vida infeliz e pobre, ele teve muita dificuldade, pobreza, né? A miúde tinha que redobrar esforços para fortalecer corpo e mente. Aí eu coloquei em caixa alta, sem esmorecer ante as dificuldades. Ele não desistiu. Sem esmorecer, foi o que Jesus falou, esses poetas, esses cientistas todos. E a mensagem espiritual, pessoal, eu escrevi essa semana, essa mensagem espiritual. De vez em quando, nos poemas anteriores, eu ia buscar citações minhas, mas eu achei que era melhor eu escrever isso. Então, isso eu escrevi essa semana. Essa é a mensagem espiritual. Aí, quando eu comecei a escrever, eu comecei a fazer uma pergunta para a gente, uma pergunta para vocês refletirem na hora do rejum. Então, a mensagem é o seguinte, de tudo que nós lemos hoje. O ser humano se fortalece e se torna precioso quando suporta dificuldades sem se corromper, sem pressa e sem desistir. Aquilo que é construído com esforço silencioso, quer dizer, sem ficar reclamando, constância e resistência interior adquire um valor mais profundo e duradouro do que o que surge em condições fáceis. A pessoa que fica recebendo mesada, ajuda, entendeu? Aí ela fica encostada, ela fica na área de conforto dela, na zona de conforto. Aí a pergunta para vocês. Quando eu comecei a escrever a mensagem espiritual, eu comecei a fazer uma pergunta para vocês refletirem durante o rejum. E eu dei o meu exemplo, que foi a pandemia, e graças a todo aquele problema que eu fiquei quase um ano sem sair de casa, minha mãe ficou 400 dias. Eu que fui lá em Planalto Central tirar minha mãe de casa, senão ela ia ficar achando que estava acabando o mundo, que ela não é de televisão, né? Aí eu fui lá. Eu fiquei quase um ano sem sair. Rita não deixava, eu até queria sair. Ela dizia que eu era grupo de risco, gordinho, mais de 60 anos. Então, para reflexão, no passado, seu passado, o passado de vocês, você chegou a enfrentar uma fase bem problemática, de muitas dificuldades e adversidades, mas com muita resignação, firmeza e paciência, sem desistir. E passada essa fase, tenha se sentido fortalecido e posteriormente alcançado uma boa oportunidade ou uma glória. Aí eu pergunto para você, Gisela, aconteceu com você? Sim. Né? Sim. Graças àquele problema, eu cresci. Você cresceu, né? Não teve outro jeito. Teve que ser assim. O plano B, né? Eu cresci e não houve outro jeito. Pois é. Então é isso. Eu tenho certeza que vocês, se a gente tivesse oportunidade e tempo, né? A gente não tem, olha, 20 horas e 39 minutos. Eu vou abrir os grupos,
Estamos super atrasados. Poema difícil de explicar, tá? Eu acabei de abrir o grupo dos convidados. O grupo dos convidados tem 49 membros. Bastante, né? O Gemo vem crescendo, graças a Deus. Agora eu vou abrir o grupo definitivo. Pedi ao Paulo Demétrio que coloque a figurinha. O grupo está aberto, ele já colocou. Obrigado, Paulo. E o pessoal está escrevendo, tá? Aqui o André Luiz Fontes, que é o namorado da Kerli, está dando boa noite. Procure estudar 7 aulas aí, André, para você vir. Aquele que esteve aqui conosco, sim, né? Sim, para você vir para cá, participar de novo, tá? A Juliana Sanches, também, da Universidade do Congresso, dizendo que precisava ouvir tudo isso hoje. Gratidão. Eu me lembro que o Wellington, que me escuta, ele fala, nossa, esse eu vesti a carapuça. Não sei se hoje, né? Então, que muitos poemas ele falava para mim, Wellington, que a gente acaba conversando durante a semana, né? Somos amigos. Aqui no grupo de convidados está a Marcele também, Dias Machado Fontana, do Congresso, né? O Marcos Vinícius Braga Pinto, da Universidade também, do Congresso. Ótimo, como sempre. Estou adorando participar do Gemo. Muito bom, Marcos. Quem sabe você fica. E o André falou, né? O André é o namorado. Eu falei para Kerli, falei, eu vou chamar ele de namorado lá online. Ela falou, pode chamar, pode chamar. Né? A Kerli está aqui. Sempre um grande aprendizado estar com vocês. Ele está rindo aqui. Eu vou voltar agora para o grupo definitivo. O pessoal está escrevendo aqui, tá? No grupo dos convidados. Vamos lá para o grupo oficial. Márcia Guimarães de Melo Alves. É maravilhoso este poema. Belíssima também a sua interpretação. Obrigado, Márcia. O André Luiz Carvalhães Pinheiro, que esteve no Congresso presencialmente, e por conta da esposa dele que estava machucada, e um amigo Flamarion e outros, a gente vai para um outro auditório agora. Viu, André? A determinação de vocês que não desistiram de participar, de subir aqueles 3 lances de escada, fez com que a gente fosse para um auditório maior, tá? Aí o André está dizendo aqui, diante das dificuldades e desafios da vida, será com paciência e força de vontade que venceremos e nos tornaremos mais fortes. André acabou de assumir comigo ontem, acho que, de vir para cá na inauguração do Instituto. A inauguração do Instituto, pessoal, o Instituto já está cheio. Eu não vou poder chamar os alunos, que são 22 mil alunos. Vai dar uma ciumeira danada. Vai ficar restrito ao grupo de estudos e familiares, né? Se vem uma pessoa do Gemo, traz a esposa, um marido, a gente vai, senão não vai caber no instituto, tá? Então, o André falou que vem, com a Andréia, né? Andréia. Paulo Demétrio colocou uma citação, disse Cristo, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Ou seja, vai terminar, né? Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? Interessante a citação de Jesus. Evangelho segundo o Espiritismo, a frase feliz os que sofrem se refere à compreensão de que o sofrimento com resignação e aprendizado é um processo de expiação e provas, uma oportunidade de evolução muito bom. Quem estiver acompanhando, bota uma figurinha. 3 já marcaram aí. Muito boa a colaboração do Paulo Demétrio, né? Uma oportunidade de evolução espiritual para reparar faltas passadas e quitação de débitos, preparando o espírito. Luiz Paulo também, nem desistir, nem desanimar, persistir sempre. Luiz Paulo colocou aqui o Albert Einstein, que ele não desistiu.
Eu tentei 99 vezes e falhei. Então, ele não desistia. Ele tinha paciência. Mas na 100ª tentativa eu consegui. Se ele tivesse desistido, ele não teria conseguido. Ele tentou 70 vezes e não conseguiu. Mas ele foi 99, 100 vezes. Bonita citação, tá? Contribuição. Nunca desista de seus objetivos mesmos que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Ana Rosélia Ramos de Abreu. Mestre, obrigada pela reflexão de hoje. Gratidão. Maurício Pimenta, gratidão, mestre Johnny, mestre Rita e equipe. Fabiola Maria Gondim Lima, gratidão por mais um excelente ensinamento. A Grandília, nossa amiga, Grandília ficou de vir também. Eu tive muitas dificuldades e muitas oportunidades de crescimento. Muito bem. Marisa Fernandes, que poema maravilhoso, me vi nele. Tive um passado difícil, mas nunca esmoreci. Muito bom, Marisa. Rafael Grisolia, estou conversando com ele desde o inicinho da reunião, antes da gente começar a gravar. Gratidão, querido mestre, poema realmente importante. Adorei a frase de Vitor Hugo, independente de qualquer coisa, depois de cada noite sempre nasce o sol. A luz de Deus. Isso mesmo, Rafael. E quando eu montei esse poema, eu lembrei de você e de várias pessoas aqui do grupo. Lembrei de você, lembrei de Rita, lembrei de mim, entendeu? Porque eu acabo fazendo amizade com as pessoas e as pessoas compartilham comigo, né, as dificuldades, né? A Luana Tavares, que já fez o resumo, eu vou postar amanhã, me lembre, tá? Me identifiquei muito, entendo com as adversidades, fazem parte da vida. Estamos aqui justamente para aprender e evoluir. Já passei por muitas situações difíceis, mas estou aqui e me sinto em paz agora. Há sempre luz depois das trevas. Tudo passa. Wellington Mari, professor da Universidade Rural, coordenador do primeiro congresso e agora do segundo, um dos coordenadores. Hoje foi mais um dia difícil. Caiu bem novamente o poema. Fiquei até de responder a uma pessoa depois do gemo. Isso mesmo, Wellington. Maria Arminda, que sempre não falta, apesar do fuso horário, hein? Ela está em Angola. Nem sei se é 3, Portugal está 3 horas. Não sei se são 3 ou 4 que está lá. Tânia Rui esteve presente lá conosco em São Caetano do Sul, ficou de vir também para a inauguração. Nossa amiga, né? Vem com o marido. Gratidão, Johnny. Sempre bom participar desses encontros. Eu precisava ouvir essas palavras, pois estou passando por alguns problemas e sou grata pelo gemo e pelo reiki e pelo karuna, como também as orações. Gratidão, mestre querido. Beijos no seu coração e de Rita. Muito grato, Tânia. O Léo, nosso amigo lá da Ilha do Governador, esteve no congresso presencialmente com a esposa dele. Mestre, problemas sempre teremos. Mas é isso aí, sem desistir. Como diz a música, sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima. Graças a Deus, tenho sempre o direcionamento da espiritualidade me aconselhando para seguir em frente. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. O Léo, eu conheci ele pessoalmente lá no congresso. O congresso eu conheci muita gente bacana, sabe? Luciane Tavares, nossa amiga no Rio de Janeiro, que também vem à inauguração, já confirmou. É difícil atravessar adversidades com tanta positividade, mas vamos tentando. Gratidão. Eu sei que você passa por esse período do poema, viu, Luciane? Eu acho que foi importante esse poema para você. Roselaine Soares Monteiro, gratidão, mestre e Rita e equipe, o poema muito lindo. E quando vencemos por não desistir, mas persistir, vem a gratidão. Vemos a nova porta que se abre. Gratidão, mestre. Exatamente, Roselaine. Eu estou lendo vocês aqui, lembrando de situações que eu passei de muita dificuldade no passado e que eu me fortaleci, só que eu não tenho tempo de compartilhar.
Meu cunhado lá da Ilha do Governador, meu amado cunhado Alexandre, casado com a minha irmãzinha, prima de primeiro grau, mas tem status de irmã. Estudo especial, estou adorando. Muito a pensar e rever tudo que já vivemos e muitas vezes nem percebemos a força que tivemos para resistir aos problemas e aprender com esse. E eu conheço, viu, Alexandre? A gente se conhece aí há quase 40 anos, né? E eu conheço muitos momentos de dificuldades. E essa semana que passou, vocês tiveram uma grande vitória, que eu não vou citar aqui, né? Que vocês compartilharam comigo. Eu fiquei muito feliz, graças a todos os problemas que vocês tiveram, né? Muito bom, Alexandre. Dá um beijo aí na minha irmãzinha. Elizabeth Elin, minha amiga, minha sócia. Isso foi e continua sendo para mim. Tive muitas dificuldades, situações realmente muito difíceis. Você já compartilhou comigo, Elizabeth. Mas consegui passar por tudo e aprendi a ser forte. E como você é forte. E lutar por tudo sem desistir até conseguir. Ela carrega a família dela. É genro, é filha, é neto, entendeu? Ela é arrimo, né? A Roseleide Farias, da Silva. O Pinheiro nos lembra que a fé verdadeira não depende das estações. Mesmo no frio, ele permanece verde, firme e voltado para o céu. O pinheiro, cai neve nele, ele está sempre verdinho, ele não seca. Ele persevera. Assim é a alma que confia em Deus, enraizada na esperança, sustentada por Deus, por ele, né, com E maiúsculo, em todo o tempo. Poema maravilhoso, gratidão. Muito grato, Roseleide. A Soraya, nossa amiga, né? Ela mora na Europa, mas está de passagem pelo Brasil. Conheci a Soraya no Congresso. Olha só, veio da Europa. Você não pode ir entendeu? De São Lourenço. Olha aí, a Soraya veio da Europa, conhecemos ela, se inscreveu no GEMO, está voltando sexta-feira. Tá? Eu considero que a evolução reside na forma melhor e mais evoluída do nosso olhar para os problemas e assim a gente se torna mais resiliente. Exatamente isso, Soraya. Muito grato. Andréia, né? Andréia, que também estava no Congresso, estaremos aí com certeza e no próximo Congresso também. Olha, Andréia, eu mudei junto com Wellington e as pessoas, falei que você estava machucada, que você subiu porque você é mestre de reiki no sufoco, entendeu? Estava machucado o pé dela e ela não perdeu nenhum dia, nenhuma reunião. Então, por ela, pelo Flamarion e outros, a própria Elizabeth Elin, que falou para mim que teria dificuldade, que estava com o joelho machucado, aí eu citei a Elizabeth Elin, que ela teria dificuldade de subir as escadas. Mas não tem elevador? Tem, mas pifou. É um elevador muito velho. A universidade tem 115 anos. E para trazer peças, tem peça que nem existe mais, tem que fazer. Pifou uma semana antes. Entendeu? Eu acho que é tanta corrente negativa que chegou lá de inveja que estourou o elevador. Um elevador antigo, né? Cristine de Lorenzo, mandamos energia para o menino, viu, Cris? Regil de hoje senti muito no físico. Inclusive, a Gisela falou isso, né? Que você sentiu nos muito reiki das mãos. Das mãos que estava com os nomezinhos, tá? E agradeço pela rica mensagem. Estarei contigo. Estou te esperando, Cris. A Luci, nossa querida amiga de santo, Furtado Ottoboni, grandioso poema, mestre. Também tive muitas dificuldades. Eu me lembro que você compartilhou comigo, Luci. Hoje, momentos que senti o mestre Jesus me carregar no colo para eu não desencarnar. Eu acompanhei tudo isso, Luci. Rita aqui participando. A paciência é uma qualidade tão importante que é encontrada como lição em vários arcanos do tarô. É uma lição a ser aprendida, a ser colocada em prática no dia a dia. Essa semana agora,
Rita vai abrir as matrículas para o curso presencial. Você já está matriculado. Você já está, eu também já estou. Tá? Então, Rita vai dar um curso presencial, um final de semana aqui em São Lourenço, tá? Com direito a pizza aqui em casa. Tá? Nosso amigo Maurício Alves Oliveira, querido amigo, muito querido, tá? Amigo do Décio também, está agradecendo. Gratidão, Sensei. Maurício, traga o Décio, venha para a inauguração. Rúbia Celeste, nossa amiga lá de Macapá. Graças a Deus, tenho superado as dificuldades da vida. Eu acompanho, Rúbia. Tá? A gente é amigo, a gente conversa muito, eu sei que não está fácil. Wellington Mari, a pedido repasso a chamada do Congresso que a professora Andressa postou no grupo dos congressistas, tá? Como nem todo mundo está no grupo dos congressistas, essa aula aqui, curso oficial de extensão universitária, essa aula aqui, esse é um curso, não é o congresso, tá? Essa aula é eu que vou dar. Aí quem participar do curso recebe um diploma lá da universidade, assinado pelo reitor, e nesse dia a aula é comigo, e a iniciação é comigo. Só que serão vários professores dando aula online e eu vou dar aula presencial, tá? Então ele colocou aqui um curso oficial. Quem quer trabalhar no SUS, abrir espaço, tem um diploma universitário de uma universidade com 115 anos. É um curso caro, mas é um diploma universitário. Rafael Grisolia estava falando para mim que um parente dele estava estudando medicina pagando 15 mil reais por mês. Isso durante 6 anos. 15 mil. 5 mil é caro? É um terço de uma faculdade, de um mês de uma faculdade de medicina. E é um diploma emitido. E vai ser muito completo, tá? Amanhã eu fiquei de passar para a doutora Andressa e para o Wellington lá o conteúdo do curso. Eu sou o coordenador técnico, né? O que é que nós vamos ensinar? Então, vocês estão convidados. Quem entrar no curso vai ser convidado para participar do congresso sem custo. Nós vamos dar de cortesia. Maria Alzira, nossa amiga recente também no Gemo, sabe as palavras, elas soam como um farol iluminando o caminho. Tem uma citação minha, Maria Alzira, que o reiki, né, é um farol que nos leva de volta à grande luz. E no futuro eu vou escrever um livro e a capa vai ser um farol. O reiki é um farol que não deixa o farol ele não navega, ele fica parado nas pedras. Mas ele evita que os navios batam nas pedras. E o reiki é isso. Ele evita que você bata, escorregue e entre naquela fila que a gente está saindo dela. Você já saiu, né? Eu ainda preciso sair. A Lia, minha querida amiga, também, olha só, eu lembrei tanto de você, Lia. Sempre fui muito resiliente. Eu fui visitar a Lia na casa dela. Ela vem se recuperando de um problema seríssimo de saúde. Fui lá e ela sorrindo, resiliente. Batalhando sempre para atingir meus objetivos e cumprir minhas tarefas, apesar das dificuldades. Nem sempre compreendi o aprendizado, mas nunca desisti. Gratidão por essa linda explicação. Lia, esse final de semana eu vou ligar para você, tá? Maria de Lourdes Inácio Abreu, gratidão, mestre, por mais esse poema. Os problemas me fortaleceram, me sinto como o Pinheiro. Muito bom, Maria de Lourdes. João Pestana, lá de Portugal, não falta, ele e a mãe dele, né? O que interessa não é o que acontece, é o que fazemos com o que acontece. Exatamente. Minha mãe tinha um poema, né? Ela dizia que se o destino der um limão para a gente, é popular, faça uma limonada. É isso mesmo, João. Bárbara Artagrão, poema inspirador, nossa amiga, está convocada já para o curso de tarô, viu? Nos ajuda a vencer as adversidades. Dulce Maluf Haddad, grande amiga, também muito querida, gratidão pelo poema. Luz, Alia, se Deus permitir, estarei com vocês na inauguração.
e no Congresso. Muito bom, Lia, muito bom. O Alexandre aqui vibrando, né? A lição da borboleta que a Silvia colocou é muito longa, eu não vou ler, aí vocês leiam, tá? Eu vou ler depois. Maria Margarida Carvalheira, enorme gratidão pelo poema, muito bom com as frases difíceis que passamos, com as fases. Sermos persistentes. Gratidão, mestres. Maria Margarida Carvalheira da Silva. Andréa Cardoso, falando do curso oficial, tá? Que ela está lá no grupo, né? E ela colocou mais informações. Muito grato, tá? Informações que estão lá no grupo dos congressistas. Muito grato, Andréia. Aí o Wellington Mari, a pedido nosso, colocou aí já a primeira propaganda do Congresso. O Congresso serão 2 dias. Só que aí quem estiver no Congresso pode assistir a aula comigo no terceiro. Só que não é mais Congresso. Aí é o curso de extensão. Quem tiver aí matriculado no curso de extensão vai ter aula comigo no terceiro dia. Só que já não faz parte do Congresso. O Congresso serão 2 dias. Tá? Existem países e escolas que fazem congressos de 1 dia, como João Magalhães, faz todos os anos 1 dia. E acaba sendo muito corrido. Eu fui várias vezes, eu só tinha 20 minutos para falar, que era muita gente. Aí, 3 dias, o pessoal achou que era muito. E que o ideal seria o caminho do meio, que seriam 2 dias, 25 e 26 de junho. Isso é oficial, o Wellington Mari postou aqui para a gente. Tá? Eu vou lá rapidinho para o grupo dos convidados. A Marcela Martelli, Marcela Laura. Foi uma mensagem de Deus para mim, muito bom. Elizabeth Marchetti Vasconcelos, tudo pessoal da universidade, do Congresso. É tudo que precisava ouvir hoje para não desistir dos meus objetivos. Muito bom, Elizabeth. Caroline Feitosa de Souza, obrigada pela oportunidade, Johnny. Os outros eu já li, tá? Pessoal, não tenho mais tempo. São 21 horas e 2 minutos. Nunca foi um poema tão longo. Agora é sim ou não? Podemos fazer o reiju de expansão da consciência? O pessoal está lá. Sim, 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 né? Então, muito bem. Vamos nos sentar. Lembrem da pergunta que eu falei para vocês, que eu fiz para vocês. Lembrem daquela pergunta.